Lance Stroll vai se tornando o elo fraco da Aston Martin e isso pode custar o segundo lugar nos construtores. E o chefe da equipe Ferrari, Frederic Vasseur, diz que o carro deles não é tão difícil assim de pilotar e que seus pilotos estão exagerando. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mais da F1. No início dessa temporada, Alonso encheu a bola de Lance Stroll, falando que o canadense é muito experiente, além de ser um piloto futuro campeão da Fórmula 1. E enquanto Alonso tem se tornado a estrela não só da equipe, mas também é a grande sensação da temporada, com 5 pódios em 6 corridas e a poucos pontos da vice-liderança do campeonato, apenas 12 pontos atrás de Sérgio Pérez. Por outro lado, a forma irregular de Lance Stroll já deveria ser um motivo de preocupação para a equipe Aston Martin. O grande ponto aqui é o seguinte: se Stroll não resolver isso, ele vai acabar custando a Aston Martin a oportunidade de ouro que eles têm de terminar a temporada com o segundo lugar nos construtores. A Mercedes está a apenas 1 ponto atrás da Aston Martin, são 120 pontos contra 119. A equipe alemã conta com 2 ótimos pilotos, e seguindo a tendência das atualizações do W14, Fernando Alonso vai acabar numa briga de 2 contra 1. O canadense parece ser sim um bom piloto, não é à toa que já tem alguns pódios, já marcou uma pole position e no geral parece ser um cara que anda bem na chuva, com exceção do último domingo em Mônaco. Mas nas últimas 2 corridas, Alonso conseguiu marcar 33 pontos para a equipe, enquanto Stroll ficou zerado. Não conseguiu marcar nenhum ponto. Então, ao que parece, é que ele vai começando a se tornar o elo fraco da equipe Aston Martin. E isso é nítido. A diferença entre Alonso e Stroll é de 78 pontos. Se você pega a dupla da Mercedes, a diferença entre eles é de apenas 19 pontos. E a análise de tudo isso é a seguinte: Ferrari e Mercedes são as grandes rivais da Aston Martin. Esqueça a Red Bull. Como eu já falei aqui no canal, se a Red Bull parar o seu desenvolvimento agora, eles provavelmente vão perder algumas corridas lá para o final da temporada, mas mesmo assim ainda vão ser os campeões de construtores. A Mercedes já trouxe a versão B do seu carro, com tendência de evolução. A Ferrari parece ter um carro difícil, mas eu arrisco a dizer que é apenas uma questão de tempo para a equipe encontrar um ajuste melhor para o seu ritmo de corrida. Então tudo indica que a forma irregular de Lance Stroll vai acabar custando à equipe milhões de dólares no final da temporada, quando o prêmio em dinheiro for entregue aos construtores. Você pode argumentar que provavelmente Lawrence Stroll não vai se importar em deixar de ganhar alguns milhões de dólares, mas se o grande objetivo da equipe é lutar por títulos, isso não vai acontecer com Alonso e Stroll, não com a diferença de nível que podemos ver entre os dois atualmente. Lembrando que Alonso está muito próximo de se aposentar. Existem algumas especulações de que ele não renove com a equipe, o que particularmente eu acho improvável se a Aston Martin continuar sendo um carro de ponta. Eu penso que Alonso é um cara para ser campeão da Fórmula 1 mais 1 ou 2 vezes, e se ele tiver um carro a nível de lutar pela primeira posição nas corridas, ele talvez possa querer ficar um pouco mais de tempo. Mas como a gente bem sabe, Lance Stroll é quem deve ser o futuro da equipe, e ele vai ficar por lá quanto tempo ele quiser. O chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, afirma que seus pilotos estão exagerando nas críticas sobre as dificuldades de guiar o carro na temporada de 2023. Considerando que Charles Leclerc ficou a apenas 1/10 da marca do pole position Max Verstappen no GP de Mônaco. Os pilotos têm reclamado bastante, falando um monte de coisa do carro, que o carro é difícil e é aquilo. Mas Vasseur afirma que o SF23 não pode ser tão complicado assim de guiar, considerando que o tempo de quali deles não é tão grande para a Red Bull. O chefe conta que seus pilotos estão exagerando, falando coisas logo após as sessões, sem terem tempo para refletir. E os comentários que eles fazem meia hora depois são diferentes, ou seja, nas entrevistas eles descascam o carro da Ferrari, mas na reunião da equipe as coisas são diferentes. Vasseur diz que se a Ferrari tem algum problema hoje, claramente é a falta de consistência, de curvas para curvas, principalmente nas corridas. Ele falou que acredita no potencial do carro, com um grande desempenho ainda a ser desbloqueado pela escuderia, e não vai desistir do conceito atual da equipe.
Me diz aqui nos comentários se você concorda que Lance Stroll é o elo fraco da equipe Aston Martin. E sobre a Ferrari, quem está certo? É o chefe da equipe ou os pilotos? E se você quer saber das notícias da Fórmula 1, se inscreva no canal Mais da F1 para ficar sabendo de tudo e não perder nada.